Olá, pré-técnico, tudo bem com vocês? Então, animados para as nossas aulas, né? Hoje aula de língua portuguesa, né? Começamos mais uma aula aí. Semana passada nós fizemos uma atividade de interpretação textual, né? Eu falei só em vídeo, só em áudio, né? A minha aula foi por áudio. Hoje nós temos, após a atividade que vocês fizeram semana passada, outro texto que é chamado de Olhos de Ressaca, né? É um fragmento pequenininho do texto. Vocês vão ler esse texto, vão responder essa outra questão. E logo abaixo dessa questão, nós temos um conteúdo que é chamado de as pessoas do discurso. Quando eu falo em as pessoas do discurso, eu estou dizendo verdadeiramente em quem fala, né? Quem é que está falando? Sou eu? Ele quem está falando? Nós quem falamos, né? Quem que é que fala? Eles é que falam? Então, as pessoas do discurso, nós temos, na verdade, três pessoas do discurso. Eu, tu e ele, né? Lembra quando vocês conjugam o verbo, vocês conjugam no eu, tu, ele, nós, vós, eles? Então, na verdade, só existem três pessoas do discurso. Eu, tu e ele. Ideia, mas a gente conjuga o nós, o vós e o eles. Também não são pessoas do discurso? São. Só que elas são o plural. Por exemplo, o eu faz o plural em nós. O tu faz o plural em vós. O ele faz o plural em eles. Ele, ela, eles ou elas, né? Então, na verdade, a gente só tem três pessoas do discurso. A primeira pessoa, vou botar aqui num papelzinho, só para mostrar a vocês, né? A primeira pessoa, eu. A segunda pessoa, tu. E a terceira pessoa, ele ou elas. Aqui é no singular. Eu, tu e ele no singular. E no plural, como é que elas ficam? Plural de eu, nós. Plural de tu, vós. Plural de ele, eles. Então é isso aqui, ó. É só para vocês verem. Primeira pessoa faz o eu, né? E nós temos o plural nós. Segunda pessoa, o tu. A pessoa tu no plural faz o plural em vós. E a terceira pessoa, que é ele, faz o plural em eles. E se fosse ela, seria elas, né? Então são essas pessoas do discurso. Aí nós temos, né, eu coloquei aqui para vocês, que a gente tem alguns pronomes, né, que representam pronomes também de primeira pessoa. Como é que é pronome? Pronome é aquela palavra que substitui o nome. Por exemplo, o eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes também, tá? São palavras que substituem nomes, né? E às vezes eu tenho, por exemplo, meu, minha, pronome de primeira pessoa, teu, tua, pronome de segunda pessoa, seu, sua, pronome de terceira pessoa, e acompanha essas pessoas aqui, tá? E aí a gente tem, lá quando a gente trabalha com pronome, a gente tem os chamados pronomes oblíquos, né? Que é me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo. Sempre nessa mesma reta do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando eu falo me, mim, comigo. Quando eu falo tu, te, ti, contigo. Quando eu falo ele, se, si, consigo ou alhe. Quando eu falo nós, nos, conosco. Quando eu falo vós, vos, convosco. Quando eu falo eles, aí eu repito, se, si, consigo. Agora, os, as e lhes, né? São essas pessoas que acompanham também, né? Que são chamadas também de pessoas do discurso. O próximo conteúdo que a gente vai ver aí, né? Vocês virando a folha, tem os chamados elementos da comunicação. O que é isso? Elementos da comunicação. Na verdade, são os termos que a gente vai usar quando a gente trabalha com a comunicação mesmo, né? Quando eu envio uma carta, quando eu recebo uma carta, como é que é o conteúdo dessa carta. Então, isso tudo aí que eu vou falar para vocês são chamados de elementos da comunicação, né? São os elementos que são necessários quando acontece uma comunicação. Por exemplo, eu tenho o emissor. Quem é o emissor? Tá aí na apostila de vocês. O emissor é quem manda a mensagem, né? Quando eu estou falando com vocês aqui, eu sou a emissora. Se alguém do grupo fala comigo, eu vou ser a receptora, né? Então, o emissor é quem envia a mensagem,
receptor é aquele que recebe. Existe a mensagem em si. O que é a mensagem? A mensagem são as informações que contém naquele texto, né? Existe o código. O que é o código? O código é o que você utiliza, qual o sistema que você utiliza para se comunicar. Você utilizou o barulho? Você utilizou a letra? Você utilizou um pano branco? Qual foi o código que você usou para poder falar com a outra pessoa? Né? Antigamente os casais de namorado, até em alguns filmes aparece assim, né? Os casais de namorado, para se comunicar, jogavam uma pedra para a pedra bater na janela. Quando a pedra batia na janela, ela sabia, fulano chegou. Ou então os casais se comunicavam com assovio. O namorado estava chegando já perto da casa do namorado, já começava a assoviar. Aí ela já sabia que era ele. Né? Hoje alguém tem uma moto, aí acelera a moto, aí fulano passou aí. Né? Então, esse é o código que a pessoa utiliza para conversar com a outra, né? Hoje a gente também não pode esquecer, nós não podemos esquecer do surdo, né? Ou do surdo mudo, que eles usam a Libras, que é a linguagem deles, né? A linguagem de sinais, que eles utilizam a Libras, é a forma de comunicação deles, né? E a gente tem também o canal, né? O canal é por onde essa mensagem foi. Por onde essa mensagem chegou até a pessoa. Ela chegou pela televisão, pelo rádio, pelo e-mail, pelo celular, né? Chegou por onde? E o referente tá ligado ao assunto, né? Qual é o assunto que essa carta trata? É diferente da mensagem. A mensagem são várias informações ali, né? Que você escreve ali. O que você está escrevendo é a mensagem. Estou escrevendo é a mensagem. Agora o referente é o que essa mensagem está dizendo. Né? Quais são as informações? E por último, nós temos um conteúdo novo, mas um conteúdo muito bacana que vocês, quando chegarem no primeiro ano, vocês também vão ouvir falar. Então vamos aprender agora, né, gente? Que é a chamada funções da linguagem. Como que isso funciona? A gente precisa ter na ideia de que ninguém fala sem motivo. Todo mundo, quando abre a boca para falar, é porque tem um motivo para falar. Ou para fazer alguém rir, ou para dar uma informação acerca de alguma coisa, ou é para brincar mesmo com as palavras, ou é para emocionar quem está te ouvindo, né? Ou é para prender a atenção de alguém, ou é para explicar alguma coisa a alguém. Né? Então a gente tem sempre uma função. Eu sempre abro a minha boca para falar alguma coisa, porque quando eu chego a falar, porque eu tenho uma função, a minha linguagem tem uma função, a minha comunicação tem uma função. E aí são 6 as funções da linguagem. Eu coloquei num quadro aí na apostila de vocês, e eu vou falar. Existe a função chamada denotativa, denotativa ou chamada de referencial, tá? Que é a chamada, pode escrever aí, gente, em cima de denotativa, escreve aí, referencial. Faz igual eu tô fazendo aqui, Escreve referencial, tá? E na número 2, já para adiantar, vocês vão escrever em cima da função conativa, vocês vão escrever assim, ou apelativa. Na denotativa, você vai botar denotativa e em cima você escreve referencial. E em cima da conativa, você vai escrever apelativa. Porque geralmente é o nome que a gente mais usa, né? Aí eu usei esses 2 nomes aqui por diferencial, mas vocês fiquem ligados nesse que eu falei também. Então, a função referencial da linguagem é quando eu quero dar uma informação. Sempre que eu quero informar alguém, por exemplo, se alguém para perto de mim e me pergunta assim, onde é que fica a prefeitura? E aí eu começo a informar aquela pessoa o caminho que ela tem que tomar para poder chegar à prefeitura. Então eu estou usando com essa pessoa a função da minha linguagem nesse momento é referencial, é de dar uma informação. Quando você pega assim, eu queria tanto ir no jardim zoológico, e aí você vai pegar o prospectozinho, que vai dizer tudo como que é o jardim zoológico, como que funciona, né? Igual as propagandazinhas que a gente tem para tomar a vacina. Todas essas informações são trabalhadas com a linguagem referencial, né? Por que referencial? Porque ela me dá uma informação. Quando a gente está assistindo um jornal nacional, né? O jornal nacional, o jornalista está trabalhando com a função referencial da linguagem.
Tá passando informações pra gente. Então guarda isso. Sempre que cair na prova, geralmente cai uma notícia, geralmente cai uma reportagem. Então quando cai uma notícia, cai uma reportagem, você está recebendo uma informação, a pessoa está trabalhando com a função da linguagem chamada referencial, tá? Referente, referencial é a mesma coisa. A conativa ou conhecida, mais conhecida como apelativa, a própria palavra já diz, já está apelando para alguma coisa. Por exemplo, você tem um celular e você quer vender esse celular porque você quer comprar outro. Então você faz maior propaganda desse celular para que quem olhar a sua propaganda queira comprar de você. Ah, vou comprar aquele celular de fulano, que aquele celular parece estar muito legal, porque ela está falando tanta coisa boa aqui. Então é a função apelativa da linguagem. Quando a gente aqui em Macabu tem um rapaz que passa vendendo pelinha, ele grita assim, olha a pelinha, olha a pelinha, olha a pelinha. E aí quando você fica ligado aqui, ó, o cara da pelinha, vou ali comprar uma pelinha com ele, né? A estratégia que ele usou foi gritar, olha a pelinha, olha a pelinha, olha a pelinha. É uma linguagem apelativa, para quê? Para fazer a gente sair de dentro de casa e ir lá e comprar esse produto. A função emotiva é aquela que vem para emocionar, gente. Geralmente ela é escrita assim em primeira pessoa que é o eu, ela tem muitos pontos, muita pontuação, né? Ponto de exclamação, reticência. A reticência são aqueles 3 pontinhos, tá? E aí é muito legal a emotiva, porque igual você escrever uma carta, quando você vai escrever uma carta de amor, quando você manda uma mensagem para alguma pessoa que você queira falar, compartilhar alguma coisa, você usa a linguagem emotiva, você está fazendo uso da linguagem emotiva. Então, ele é para emocionar mesmo. Por exemplo, as pessoas que sofrem de depressão, elas sempre vão passar, quando elas querem conversar, elas fazem uso da linguagem emotiva. Nós temos a fática, que a fática é só para prender a atenção. Até quando o professor faz assim, ó. Quando o professor faz assim, todo mundo olha, ele está usando, mesmo sem falar, a linguagem fática, né? Quando alguém faz assim, ei, aí você olha, linguagem fática. É para prender a atenção da pessoa, né? A metalinguística, ela é uma explicação, gente. Ela funciona igual um dicionário, né? Ou um conceito de alguma coisa. Quando você está explicando alguma coisa ou dando conceito de alguma coisa, essa função ela é chamada de metalinguística, tá? Então a metalinguística é a mesma coisa que explicação. Tá dando uma explicação de um conteúdo, igual eu estou fazendo aqui, eu estou trabalhando com a função metalinguística. E a função poética é para brincar com as palavras, quando a gente faz com os versinhos, cai, cai, balão aqui na minha mão. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Função poética, porque a gente está brincando com as palavras. E aí nós temos uma atividade, várias atividades, né? Vocês vão fazer até a próxima atividade, até nessa aqui, ó. Ó, vocês não vão fazer todas, não. Vocês vão fazer até esse desenho do menino aqui, com o cachorro do lado e esse box do lado aqui. Essa próxima atividade aqui a gente não vai fazer agora não, a gente vai fazer só na próxima aula. Façam a atividade e se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, é só me chamar e me perguntar que eu auxilio vocês, tá bom? Um abraço, pessoal.